O yoga entrou no meu dia a dia através de exercícios simples que eu conseguia adaptar à minha rotina. Eu sempre imaginava que para praticar yoga não era para mim, que eu precisaria saber fazer posturas difíceis, e aí eu fui entendendo o yoga além das posturas, o quanto a gente pode praticar a filosofia yoga no nosso dia a dia. O yoga é muito mais do que simplesmente fazer um exercício. O próprio exercício físico ele transcende isso, né? Ele é algo que trabalha o ser, mente, corpo, espírito. Então eu fui entendendo um pouco mais e vi o quanto o yoga poderia ajudar no meu dia a dia e o quanto ele ajudou na prática. Então, durante os meus estudos, eu descobri niyamas, yamas e niyamas. Então, no decorrer desse tempo, eu entendi o que era yama, entendi o que era niyama e entendi que isso era uma base para a gente poder praticar o yoga no nosso dia a dia, além das posturas, através de atitudes, através de condutas, de ética, moral. E o quanto é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, com as nossas relações, o quanto isso está presente. Na verdade, a gente trabalha isso, a gente tem que lidar com isso todos os dias. São leis universais, fatores principais para a gente levar o nosso dia a dia, mas a gente às vezes trabalha isso de forma inconsciente. Mas se a gente trabalhar e exercitar isso de forma consciente, com certeza a gente vai conseguir ter uma vida melhor, a gente vai conseguir encontrar mais propósito, vai conseguir encontrar mais bem-estar e principalmente autoconhecimento, que é o que traz a paz interior, né? Quando a gente consegue se olhar, se acolher, se entender seus limites, entender seus defeitos, suas qualidades, acolher isso e conseguir se olhar e se gostar, ter paz dentro do que você é, ter paz com as suas atitudes, ter paz com as suas palavras, com os seus sentimentos, se sentir em paz. Então é um exercício diário você buscar esse autoconhecimento, você buscar encontrar essa paz interior. Então fui descobrindo essas bases do yoga, fui entendendo um pouco mais, eu vou trazer um pouquinho sobre cada uma delas para vocês. Então, começando pelos yamas. Os yamas, eles são comumente traduzidos como restrições externas. Então, são coisas que a gente deve evitar no nosso dia a dia, né? Por isso que eles falam que são restrições, para a gente tentar evitar. Então, o primeiro é a não violência. Quando a gente fala todos esses yamas e niyamas, eles são a nível de pensamentos, palavras e sentimentos. Então, a gente tentar exercitar isso no nosso dia a dia, tanto com as nossas palavras, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. Então, o primeiro yama é a não violência. O que é a não violência e como a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia? Quando a gente fala de não violência, a primeira coisa que vem na cabeça é sobre agressão, né? Claro, não devemos agredir ninguém, isso é parte da não violência. Não agredir em palavras, não agredir fisicamente, mas a gente tentar analisar e refletir esse yama da não violência como algo mais amplo. Então, quando a gente fala de não violência, é não ser violento quando a gente vai comunicar algo, a comunicação positiva, que a gente já falou um pouquinho sobre ela também, que é a maneira como a gente expõe o nosso sentimento sem agredir o outro, sem apontar o dedo para o outro, mas sim expor como a gente se sente. Ao invés de falar para o outro o erro dele, ficar tentando apontar e jogar a culpa para o outro, a gente entender o que nos machuca e expressar o que nos machuca, né? Para o outro conseguir enxergar também o nosso sentimento. A gente precisa comunicar como nos sentimos de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Então, a comunicação é um exemplo da não violência. A nossa alimentação também é um exemplo prático da não violência.
Muitas pessoas me perguntam se para fazer yoga eu preciso ser vegano, eu preciso ser vegetariano, não comer carne. E o que eu costumo dizer, esse é um tema muito polêmico. Esse tema sobre alimentação é muito polêmico. E a minha posição diante disso é que você escute o seu corpo. Não existe padrão, não existe certo e errado. É certo se você não come carne e você se sente bem assim, e é certo se você come e você se sente bem assim. Eu acho que para quem vira vegano ou vegetariano é um processo, e é um processo da pessoa escutar do próprio corpo e o que funciona para ela. Então, se você escutou o seu corpo e você entende o que funciona para você, se você se sente bem, se você também, claro, consultou um médico, fez uma alimentação baseada no que é melhor para o seu corpo, isso é o que vale. Então, a não violência, quando a gente fala de alimentação, é você ser consciente. É consciência com aquilo que você come. Se você come algo que você sabe que te faz mal, você está sendo violento com o seu corpo, né? Então escute o seu corpo. Se você olha para determinada coisa, você sente que não vai te fazer bem, não coma, né? Saiba escutar o seu corpo. Isso é a não violência com você. A partir do momento que você entende o que funciona para você, você faz as escolhas certas, escutando o seu corpo. O que é escutar o seu corpo? É você olhar para determinada coisa, você sente que aquilo não vai te cair bem, então não come, respeita o limite. Você sabe que se você comer um chocolate, você vai se sentir bem, mas se você comer uma barra de chocolate, você vai passar mal. Respeite o seu corpo, escute o seu corpo, né? Você sabe que sempre que você come determinada coisa, às vezes não cai bem, então respeite o seu corpo. Às vezes o seu corpo pede aquela vontade de comer uma fruta, aquela vontade de beber mais água. Escute o que o seu corpo está dizendo para você. O corpo fala sim. A gente precisa prestar mais atenção aos detalhes. A gente entra no modo automático no nosso dia a dia, segue ali uma rotina, né, padrão, e a gente, quando vê, já começa, vive o dia no automático, quando vê, já terminou o dia, a gente repete esses ciclos todos os dias, sem prestar atenção no nosso corpo, sem prestar atenção na nossa mente, sem prestar atenção em tentar fazer algo diferente, tentar se conhecer, tentar entender novas coisas que podem funcionar para você. É aquela famosa coisa, mas eu sempre fiz desse jeito e tô vivo. Eu sempre fiz assim e deu certo, né? Não morri até hoje, então eu vou continuar fazendo assim. Se permita mudar, se permita experimentar. Por que não experimentar novas coisas, novas rotinas, novos hábitos? Não que o que você viveu até agora esteja errado, mas você pode experimentar novas coisas, você pode mudar, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde demais, você sempre pode vivenciar, experimentar novas coisas, novas rotinas e novos hábitos para o seu dia a dia, para você conseguir viver melhor, escutar o que o seu corpo está pedindo, o que sua mente está pedindo, para você conseguir encontrar seu ponto de equilíbrio, seu bem-estar. O segundo yama é um yama da verdade. Então, o que é o yama da verdade? É falar a verdade, sim, mas não só a verdade com o outro, é a verdade com você mesmo. E se você parar para prestar atenção, todos esses pontos eles estão intercalados, né? Todos esses pontos se unem. Então, tanto a não violência como a verdade entra nessa coisa também de se escutar, de você ser verdadeiro com você mesmo. Qual é o meu limite? E até quando a gente pratica o yoga, né? Se a gente vai fazer uma postura e a gente vê que aquela postura é muito difícil, seja verdadeiro com você. Aquela postura realmente é difícil? Você acha que realmente não dá? Se você entender que aquela postura é muito difícil para você e que você não consegue, seja verdadeiro com os seus limites. Eu consigo ir até determinado ponto. Se não, também tem o outro lado. Será que eu não estou na minha zona de conforto? Será que eu não posso realmente ir um pouco mais? Então seja verdadeiro com você.
seja verdadeiro com o que você consegue, com os seus limites. Isso evita frustrações na vida. Muitas vezes a gente se pega colocando metas muito irreais, se baseando em vidas perfeitas que não existem, principalmente nessa era de rede social. Seja verdadeiro com você. O que eu consigo realmente trazer para minha rotina? O que eu consigo realmente mudar na minha realidade hoje? O que eu quero mudar e o que eu faço para chegar onde eu quero? Responda isso de forma verdadeira para você. E claro, seja verdadeiro também com quem está ao seu lado, com quem está ao seu redor. A maior forma de lidar com as coisas é sendo verdadeiro com você e com o outro. Seja em palavra, seja em pensamento, seja em sentimento, seja verdadeiro. Muitas vezes você consegue mentir para o outro, mas você não vai conseguir mentir para você mesmo. Você precisa ser verdadeiro com aquilo que você está dizendo, pensando, sentindo, porque isso vai te trazer a paz, isso vai te trazer o autoconhecimento, isso vai melhorar também o seu dia a dia. Então, esse é o segundo yama, a verdade. O terceiro yama é o não roubar, né? Quando a gente fala em não roubar, não é só do lado furtivo, né? De furtar algo, de tirar algo de alguém em objetos, em coisas físicas, mas é também em pensamentos, é você roubar o direito do outro. Às vezes você julga o outro. Quando você julga o outro, você está roubando o direito dele de aprender. Você está roubando o direito dele de passar por esse processo. Então, você mostrar, agir com verdade é uma coisa. Agora, você julgar e de repente se meter além do que deve na vida do outro, sendo que aquilo não vai acrescentar em nada, isso é uma maneira de roubar a paz do outro, roubar a felicidade. Quando você faz uma fofoca, quando você fala da vida do outro, você está roubando a sua paz e você está roubando a paz da outra pessoa também. O que eu percebo é que o grande medo das pessoas, e o meu grande medo também sempre foi e continua sendo, porque eu sou ser humano e eu acho que isso é um processo, é ser julgado. Tenho muito medo do julgamento, hoje é uma coisa que eu consigo lidar muito melhor, mas eu vejo que a maioria das pessoas que chegam até mim buscando o yoga como alternativa, o maior medo dessas pessoas estão me julgando, né? Não é nem porque você não consegue fazer o seu trabalho, não é nem porque você não consegue se realizar no seu dia a dia, mas você passa mais tempo se preocupando com o julgamento do outro do que vivendo a sua realidade. Você passa mais tempo preocupado com o que o outro está falando de você, com o que o outro está pensando de você, do que vivendo a sua realidade. Então você desgasta muita energia nisso. Mas você já parou para pensar que nós também muitas vezes nos pegamos julgando o outro? Nós muitas vezes nos pegamos falando, comentando algo sobre o outro, o que o outro postou no Instagram ou deixou de postar, o que o outro está fazendo da vida ou deixando de fazer. Muitas vezes o nosso maior medo é o que a gente também está fazendo. Será que a gente tem tanto medo porque a gente sabe como a gente faz isso no nosso dia a dia? Então, vamos focar na nossa vida, vamos focar na nossa felicidade, vamos prestar atenção, estar presente, o que a gente tanto bate nessa tecla que eu venho falando tanto sobre estar presente, estar no momento presente, é você prestar atenção em você, é você não se preocupar com o que os outros estão pensando e viver a sua verdade, a sua essência. É diferente de não se preocupar com o outro, é diferente de não ter empatia. A gente precisa sim ter empatia, mas a gente não pode deixar a opinião do outro nos consumir, porque é a sua essência. A gente deixa de viver a nossa essência. Às vezes você quer fazer uma transição de carreira, como eu já passei por isso, e quando a gente passa por isso a gente pensa, nossa, mas o que vão pensar? Nossa, você quer aquilo, você quer viver aquilo, mas você às vezes deixa de fazer porque você está pensando no julgamento do outro, no que o outro vai falar daquilo.
é um dos maiores medos das pessoas, é o que o outro pensa, é o julgamento, ainda mais na internet agora, a era do cancelamento, né, que é o julgamento online, que as pessoas se escondem atrás de redes sociais, de perfis, de fakes, e então é um medo muito grande, e quanto mais eu foco em mim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu escuto meu corpo, quanto mais eu ajo com a não violência comigo e com o outro, isso vai refletir no meu dia a dia, isso vai também me ajudar a lidar melhor com esse medo, para que ele não me consuma, para que eu consiga não roubar a minha paz e a paz do outro. Então, roubar é em todos os sentidos, mas nesse sentido também, de você não roubar o direito do outro, viver a vida dele, e não roubar o seu direito de viver a sua vida, de viver a sua realidade. Então, esse foi um dos yamas. O próximo yama é a ausência de ganância. Quando a gente fala em ter ausência de ganância, é muito delicado. Porque às vezes as pessoas confundem, então eu tenho que ser desprendido, eu não vou ter objetivos, né? Eu não posso ter ganâncias. E não, é super saudável você querer chegar a algum lugar, é você almejar, é você desejar chegar a algum lugar, é você ter objetivos. A ganância é quando você faz isso de forma desleal com você e com o outro, né? Então, o que é viver com não ganância? É você ter metas, é você ter objetivos, ter desejos e sonhos, almejar, chegar a determinado lugar, alcançar determinadas coisas, porém que aquilo não te consuma a tal modo que você fique fissurado naquilo e passe por cima de tudo e de todos para alcançar esse objetivo. Porque o que o yoga quer dizer com tudo isso? O yoga quer te explicar que você precisa do material. Ok, ganhar dinheiro não é ruim, ganhar dinheiro é bom, trabalhar é bom, é necessário, buscar segurança, ok, é necessário, faz parte da vida. O yoga não quer que você seja desprendido e que você largue tudo para viver zen. Não é essa a questão, é você sim buscar a sua segurança, é você sim buscar o seu dinheiro, você buscar o seu trabalho, querer crescer, mas desde que isso não seja baseado em um materialismo cego, onde você não enxerga o que realmente importa na vida, que é a sua essência. É você buscar tudo isso, mas tendo os pés no chão e sabendo qual é a sua essência. Porque de fato, por mais clichê que pareça, a nossa felicidade não está nessas coisas. E quando que você percebe isso? Você pode trabalhar isso no seu dia a dia, perceber isso durante a sua vida para poder viver melhor, ou então você só vai se dar conta disso quando você estiver próximo de partir, quando você entender. Um grande exemplo disso é a nossa pandemia, é esse momento que a gente está vivendo. É um momento muito triste, onde muitas pessoas estão adoecendo, perdendo familiares. É um momento também de muita reflexão. E é onde a gente entende que não adianta dinheiro nesse momento. A doença não escolhe o rico ou o pobre, a doença não escolhe o bonito, o feio, o que tem o cargo melhor ou o que tem o cargo menor. A doença tá aí para todos. A doença tá aí para todo mundo. E o que vale nesse momento? O que vale nesse momento é a empatia, é o amor, é o respeito com a vida do outro e com a sua vida, né? Isso também entra na não violência, né? Quando você sai, usa máscara, usa o álcool em gel, você está sendo prudente, você está sendo não violento com a sua própria vida e principalmente com a vida do outro. Eu acho que esse é o maior ato de humanidade. Não tem a ver com política, tem a ver com humanidade. Então, é um exemplo do que a gente está vivendo. A gente pode sim buscar, a gente deve sim buscar nossos objetivos,
mas uma vida baseada em essência, uma vida baseada em você olhar para você, em você se escutar, em você ter empatia e não simplesmente viver só focado no materialismo, porque isso vai gerar frustração, isso não vai te trazer felicidade, isso vai te trazer muitos problemas porque você se perde da sua essência. Então o yoga, ele quer te mostrar que não é largar tudo e viver zen, mas é você saber buscar, sim, as suas conquistas materiais sem se perder da sua essência. Busque as suas conquistas, mas mantenha a sua essência. Então, a não ganância eu consigo entender também dessa forma. Claro, eu estou colocando exemplos sobre esses yamas e niyamas, mas eles são bem amplos, cabe muita reflexão dentro de cada um deles. Então eu estou dando exemplos de como a gente pode vivenciar, experimentar uma melhora disso no nosso dia a dia, mas essa é a base, né, do yoga. O yoga além das posturas, porque quando a gente entende vou praticar yoga, não é só pegar o seu tapetinho e fazer um exercício, é você entender além daquilo, é você entender, realmente buscar um autoconhecimento, realmente buscar viver melhor. Então a gente precisa entender uma base, essa base que é uma das mais conhecidas nos estudos do yoga. O último yama é o da conduta que leva ao todo. O que é o todo? O todo pode ser, quando a gente fala de religiosidade, que cada um tem uma crença, pode ser o Deus, pode ser como você quiser chamar. Mas o todo é esse algo maior, é a libertação, é a iluminação. Então, o quinto yama é quando a gente alcança a iluminação, é a crença em algo maior, é quando você acredita que existe algo maior. Tudo que você for fazer, você sabe que há uma energia maior que move tudo aquilo, que é o resumo de tudo isso que a gente vem falando, que é quando você entende o que realmente importa. É quando você entende que nada está no seu controle, né? Você entende que tudo pode mudar, num piscar de olhos, no estralar de dedos, tudo muda e que não depende de você. A gente busca a segurança, a gente busca o prazer, mas tudo pode mudar num piscar de olhos, porque existe uma força maior, seja qual for a sua crença. Então o quinto yama fala sobre isso, sobre a crença no todo, nesse todo que nos move, que seja o universo, uma energia maior que nos move, que é onde nossa essência está conectada. Então, o yoga explica da seguinte forma: como funciona a nossa experiência, a nossa vida, né? Existe a energia do universo, que é uma energia maior, seja qual for a sua crença, é uma energia, somos parte do todo, né? Então, nós, seres humanos, todos os seres vivos que aqui estão, são parte de um todo. São fragmentos de energia desse todo. Então existe uma energia cósmica maior, que é uma energia que move o mundo, e nós somos parte dessa essência. Nós somos fragmentos, feixes de luz, vamos dizer dessa forma, que fazem parte dessa essência maior. E esse feixe de luz é a nossa essência, a nossa alma, é o que a gente carrega de mais profundo dentro de nós. E o que é a matéria? A matéria é um ciclo finito, né? Nós nascemos e morremos, e esse ciclo ele serve para a gente pode, através da matéria, experimentar as sensações, os sentimentos. Então, tudo aquilo que a alma, tudo aquilo que a essência quer manifestar, ela manifesta através da matéria. Então, se não fosse a matéria, eu não poderia experimentar um banho de cachoeira. Se não fosse a matéria, eu não poderia experimentar o prazer do abraço, o prazer do calor humano, eu não poderia tomar um banho de mar, né? Então a matéria, ela é a manifestação da essência. Então enxergue desta forma, cuide do seu corpo,
Cuide da sua matéria, porque ela vai manifestar a alma, a essência, que é parte do todo, que é parte do universo. Então, toda a matéria é uma experiência da essência, é uma manifestação do todo, é uma manifestação do universo. Agora, os niyamas. Os niyamas, eles são traduzidos como observâncias internas. Então, os yamas, que a gente falou anteriormente, eles dizem muito sobre restrições, sobre coisas que a gente precisa se policiar, né, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Já os niyamas é uma coisa mais reflexiva, mais interna. É a nossa relação com a gente mesmo, mais profundo. Os yamas é mais com o mundo e os niyamas é aquela reflexão com a gente mesmo, são reflexões internas. Então, o primeiro niyama é a pureza do corpo e da mente. O que seria a pureza do corpo e da mente? Quando a gente fala em pureza do corpo e da mente, não é só de limpeza, né? A gente precisa cuidar da matéria, a gente precisa sim ter a limpeza. Se eu estou num ambiente que está limpo, isso vai refletir, né, no meu dia a dia. Se você chega no seu trabalho e sua mesa está toda bagunçada, aquilo não vai gerar uma energia boa, um clima bom. Você já vai começar o seu dia meio bagunçada. Agora, se você arruma a mesa, se você tem um ambiente arrumado, de repente uma flor, ou que esteja tudo no lugar, aquilo já te inspira, fala, nossa, vou começar o meu dia bem, né? Eu tô organizada, eu vou começar meu dia bem. Então, claro, quando a gente fala de limpeza e purificação, também do que está fora, mas a gente tem que começar pelo que está dentro. E como que a gente purifica? É escolhendo se alimentar melhor, é escolhendo fazer exercício, cuidar do corpo, mas é escolhendo também nossas palavras, é escolhendo nossos sentimentos, né? Sentimento, às vezes a gente não consegue muito escolher, essa é a verdade, porque às vezes a gente sente raiva, normal, é humano, né? Não significa que, eu tô fazendo yoga e eu nunca mais vou sentir raiva. Não, você vai sentir, é natural, é humano. Mas como eu vou agir diante dessa raiva é o que vai ser a grande diferença, né? É você aprender a controlar isso, é você aprender a lidar melhor com isso. Essa é a diferença que o yoga vai fazer na sua vida. Ele não vai fazer você deixar de ser ansioso, você deixar de passar raiva, você deixar de ter momentos de frustrações. Isso faz parte da experiência humana, né? Somos humanos, temos erros, acertos e vão vir sentimentos que às vezes não são legais. O que a gente faz? A maneira como vamos lidar. O yoga vai te ajudar com isso. A maneira como eu vou lidar com esse sentimento e com esse eventual sentimento. Então, se você tá na fila de um banco, eu toda hora esbarrando na flor. Se você tá na fila de um banco e alguém fura a fila, né? Passa na sua frente, ou se alguém te xinga, se alguém te ofende, você vai sentir raiva, né? Você às vezes está na correria do dia a dia, então aquela atitude vai te despertar um sentimento ruim. Mas o que né, você aprender a lidar com aquilo? É você deixar o sentimento passar, não ficar remoendo aquele sentimento, porque aí você sente a raiva, aí você fica com raiva porque você fica com raiva de estar com raiva, porque você sabe que aquele sentimento é ruim. Então você fica com raiva daquela pessoa pela atitude dela e por ela ter te deixado com raiva. E aí você chega em casa estressado e aí você vai descontar, vai dar uma resposta torta para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para o seu irmão. E aí vai gerar um ciclo de raiva. E aí você não consegue deixar aquele sentimento passar. E aquilo vai gerando um ciclo de raiva, um ciclo de mágoa. Então é sentir, você sabe o que você está sentindo, então você deixa o sentimento passar. Você não é a raiva que você sente, você é aquela essência que faz parte do todo. Lembra? Não vamos esquecer disso. Então a gente se volta para essa essência e entende, a minha essência não é essa raiva. Essa raiva, ela veio e ela vai. Deixa aquele sentimento passar. Não se prenda a ele, porque senão vai virando um ciclo
e você, quando vê, já está nesse ciclo de raiva, de más energias, e tudo isso vai consumindo e vai tirando o seu bem-estar, vai tirando sua paz no dia a dia, né? Você acaba, quando você entra nesse ciclo, você se cega, você só consegue enxergar coisas negativas. Então a gente tem que tirar essa venda para conseguir enxergar o que tem de positivo no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que se você parar e analisar o seu dia, você tem muita coisa para agradecer. Muita coisa para agradecer todos os dias, e a gente não agradece. Eu mesma, às vezes, sou falha nisso. Isso é um exercício. A gratidão é um exercício. Então, a gente precisa reforçar isso todos os dias, se forçar a pensar todos os detalhes que te fazem grato por aquele dia. Desde você levantar da cama, desde você ter um alimento, desde você ter um momento de caminhar, de você sentir a brisa no seu rosto. Você deve ter muitos momentos no seu dia para agradecer, mas você precisa tirar a venda, né? A venda do materialismo, a venda do dia a dia corrido, que você não consegue enxergar tudo isso. E como que eu consigo tirar essa venda? Me voltando para a essência, escutando o meu corpo, praticando a empatia, a não violência, me conhecendo, né? E conseguindo lidar melhor com os sentimentos do dia a dia. Não é fácil, é um exercício diário, é uma força de vontade de querer ser melhor todos os dias. O segundo, Niyama, fala sobre o contentamento. O que é o contentamento? É estar contente, é estar satisfeito com o que você tem. Não é se conformar, tá? É diferente o contentamento com se conformar. Eu tô aqui tá bom, eu não vou mudar. Não é isso. Mas o contentamento é ser neutro, de certa forma, diante das coisas que acontecem, entendendo que o que acontece é o melhor. O que acontece é o que a sua essência precisa passar, é você se contentar com o que você tem. E entra também essa questão do exercitar o contentamento com o que existe ao seu redor. O outro Niyama é a austeridade, né? Nas suas atitudes, nas suas palavras e nos seus sentimentos, é saber olhar para o outro, ter essa nobreza, né? Com você e com o outro. O quarto Niyama fala dos estudos. Estudos, a gente precisa sempre evoluir. Quando você começa a estudar o yoga, principalmente, você vê o quanto eu me sinto muito... Eu falo, nossa, eu estudo muito pouco, eu faço muito pouco pela humanidade diante do que já foi feito, né? Nossos antepassados, né? A civilização bem lá atrás, que viveu antes da gente, estudava muito a vivência humana. E tudo que a gente tem hoje de conhecimento, de ferramentas, veio desse conhecimento passado, né? Era uma população, uma civilização que se dedicava muito ao estudo da mente, o estudo do corpo, o estudo social, né? Então a gente deve sim sempre buscar estudar, sempre buscar melhorar. E o estudo não é só o estudo do que está à nossa volta, é o estudo social, mas é o estudo de si mesmo. Então aqui nesse Niyama entra muito a questão do autoconhecimento. Quando eu estudo a sociedade, eu também me entendo um pouco melhor. Eu também consigo me entender enquanto ser humano. Então é estudar, é entender, é compreender, é entender que não existe só a sua realidade. Existem muitas realidades. É sair da sua caixa, é colocar a cabeça para fora da água e entender que existe todo um universo muito diverso à sua volta. Pessoas de todos os tipos, de todas as crenças, e é entender isso e conseguir se compreender melhor, é buscar sempre estudar, sempre melhorar. O quinto e último Niyama
é a devoção. Quando a gente fala em devoção, independe de crença, porque o yoga ele não está ligado a nenhuma religião. Mas quando a gente fala em devoção, entra um pouco também nessa questão do todo. É você acreditar em algo maior. É você acreditar na essência. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa se apegar a algo maior, né? Algo que preencha. E a devoção em você mesmo, na vida, é o crer, é o acreditar na vida, né? E é o acreditar no todo, na energia que nos move, e trazer isso para o nosso dia a dia, com certeza faz diferença. Então, esses são os yamas e niyamas do yoga para a gente começar a melhorar o nosso dia a dia. Quando a gente melhora enquanto pessoa, quando a gente melhora nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos, a prática no tapetinho, a prática de posturas das asanas vai ser só a cereja do bolo. Vai ser um complemento para te realizar, para te trazer a paz. Mas o yoga você começa a trabalhar nessas atitudes no seu dia a dia, né? Você começa a trabalhar o yoga no momento que você acorda, no momento que você se relaciona com as pessoas, no momento que você lida com os seus próprios sentimentos. É nesse momento que começa a prática do yoga. E ela se conclui com maestria no nosso tapetinho. Mas é um ciclo que começa dentro de você.